pontos polêmicos, estou falando das grandes produções mediúnicas. Não estou falando aqui de uma produção mediúnica paralela, que a gente sabe que existe, em que em algumas obras dessas produções nós temos muitas coisas contraditórias, que entram em choque com o bom senso, entram em choque com a lógica e entram em choque com aquilo que se encontra nas 18 obras de Allan Kardec. Mas as boas produções mediúnicas, as grandes produções mediúnicas, em sua esmagadora maioria, são produções que complementam, que explicam, que desenvolvem, sem entrar em contradição com as 18 obras de Allan Kardec. E é impressionante que, passados 150 anos, nós não tenhamos mesmo acréscimos nesses princípios. Novos princípios, é impressionante isso. Quer dizer, nós, passados 150 anos, nós não tivemos novos princípios. Quer dizer, nem não tivemos contradição com os princípios que ali estavam expostos e nem conseguimos formular novos acréscimos, que realmente a gente pudesse dizer, foram acréscimos novos e importantes. Tivemos apenas detalhamentos diferentes, mas os princípios fundamentais já estavam todos nessas 18 obras produzidas por Allan Kardec. É impressionante, nenhuma ciência conseguiu se preservar durante 150 anos dessa maneira, mantendo-se o mesmo edifício fundamental. É raro isso acontecer dentro de uma ciência, e isso ocorre muito bem dentro da ciência espírita. Daí a importância da gente estudar as 18 obras de Allan Kardec, que ali nós temos o que há de mais profundo, de mais rico em termos de espiritismo. E nas obras complementares nós temos essas aplicações, esses desenvolvimentos, esses detalhamentos. Mas a gente só vai entender uma aplicação, um detalhamento, quando a gente entende o princípio. Você não pode estudar a aplicação de um princípio sem entender bem o princípio. A gente não pode estudar o detalhamento de um princípio sem entender bem o princípio. Então, o primeiro é estudar as 18 obras. E depois, na medida em que você vai estudando as obras complementares, você vai entendendo melhor porque isso pode se dar, de que maneira tal aplicação, tal detalhamento pode acontecer. Agora eu vou começar, e daqui a pouco faço um pequeno intervalo, mas eu vou começar o texto preparando para que vocês possam ir para o intervalo e voltarmos. Um outro texto, de novo, em que Kardec vai explicar um tema da doutrina espírita. Do mesmo jeito que ele fez com essa lembrança das vidas passadas, agora ele vai discutir um tema que é um tema bem complexo, que é o progresso nas primeiras encarnações. Isso é uma dúvida impressionante. Falar das primeiras existências dos espíritos é um problemão. Até porque é um problema de memória. A gente não consegue se recordar das nossas primeiras existências. Os próprios espíritos afirmam isso em O Livro dos Espíritos. A dificuldade que tem de recordar de suas primeiras existências. Então, aqui nós vamos ter um problema levantado também por um leitor, de como entender o progresso nas primeiras vidas do espírito. Pensa, isso não é fácil. Imagina um espírito sendo criado simples e ignorante. Como é que ele vai tomando as suas decisões? Como vão acontecendo os primeiros desvios do caminho do bem? As primeiras escolhas equivocadas? De que maneira vai se dar isso? Esta questão é uma questão muito importante e, por outro lado, muito difícil de resolver. E aqui Kardec vai abordar, nesta revista de janeiro de 1864, uma dúvida, que é uma pergunta que um leitor faz. Como seria bom se hoje a gente pudesse mandar as perguntinhas para ele, né? Oh, meu Deus! Como seria bom se a gente pudesse fazer isso hoje? Quantas vezes estamos debruçados sobre o Livro dos Espíritos e pinta ali uma dúvida? Como seria bom se a gente pudesse escrever uma correspondência e obter uma ajuda nisso? Como os leitores tiveram o privilégio, durante esses 12 anos da Revista Espírita, de mandarem cartinhas para ele. É uma pena que talvez os leitores não tenham mandado tantas cartinhas como a gente precisaria mandar hoje, né, para ele, para que ele nos ajudasse a entender um princípio qualquer. Mas vamos lá, vamos aproveitar enquanto temos essas perguntas para que a gente possa ter as respostas. E nós vamos ver que muitas dessas perguntas são perguntas nossas, que nós faríamos hoje, que nós teríamos dúvidas e faríamos hoje certamente. Duas almas criadas simples e ignorantes, nem conhecem o bem nem o mal.
ao virem à Terra. Se numa primeira existência, uma seguir a via do bem e a outra a do mal, como de certo modo é o caso que as conduz, nem merecem castigo nem recompensa. Olha o raciocínio desta pessoa. Duas almas no começo de suas existências. Se uma escolhe o bem, o outro escolhe o mal, parece que elas não merecem castigo nem recompensa, porque elas fizeram uma escolha sem experiência. Elas são como crianças que escolhessem entre dois caminhos. Então, como é que uma criança escolheu o caminho certo ou errado? Como é que eu poderia imaginar que na primeira existência eu fosse punir essa criança? Primeira existência dela, ela escolhe um caminho errado. A outra escolheu na sua primeira existência um caminho certo. Mas elas são inexperientes, então como eu poderia dar castigo ou recompensa para esta primeira existência? Então esse leitor está com um problema interessantíssimo. O que ele tenta mostrar? Que a primeira existência não pode ter castigo nem recompensa. É isso que ele está pensando. Na cabeça dele, a primeira vida do espírito, ele não pode sofrer nem castigo, nem recompensa, porque suas escolhas não podem ser responsabilizadas. Olha para onde vai o leitor. Essa primeira viagem terrestre, e a outra coisa, ele está supondo também que essa primeira viagem é na Terra, que essa primeira vida fosse na Terra. Essa primeira viagem terrestre não deve ter servido senão para dar a cada uma delas a consciência de sua existência, consciência que antes não tinham. Então ele agora afirma, esta primeira existência não pode, portanto, ter castigo ou recompensa nessa primeira existência. Então ela deveria servir apenas para uma tomada de consciência, para que o espírito pudesse tomar consciência de sua existência, e não para ser punido ou recompensado. Continua o leitor. Para ser lógico, olha, ele está preocupado com a lógica, é um leitor preocupado com a argumentação. Para ser lógico, seria preciso admitir que os castigos e as recompensas não começariam a ser infringidos ou concedidas, senão a partir da segunda encarnação, quando os espíritos já soubessem distinguir entre o bem e o mal, experiência que lhes faltariam quando de sua criação, mas que adquiriam por meio da primeira encarnação. Então, eles adquiririam esta experiência para fazer a escolha na primeira. Tal opinião tem fundamento? Então, veja que coisa interessante. Um bom leitor resolveu propor como deveria ser o início da existência dos espíritos. Né? Isso a gente já deve ter feito, eu não sei se vocês já fizeram esse exercício de tentar solucionar um problema. Né? É muito comum, a gente está lendo um texto de ciência, de filosofia, e a gente se depara com uma questão e a gente quer propor uma solução para ela. Né? Se diz que é muito difícil entender as primeiras existências dos espíritos, vocês devem ter estudado isso nos diversos grupos de estudos que vocês participam em suas casas, e esse tipo de questão foi colocada, a dificuldade de se entender as primeiras vidas do espírito. Então é natural que uma pessoa tente encontrar uma solução. Então ele vai pensar, bom, como seriam então as primeiras existências? Então esse leitor faz aqui um argumento curioso. Então ele supõe que a primeira existência não pode ser de castigo ou recompensa. Por quê? No raciocínio dele. O que são castigos ou recompensas? Castigo é quando você é punido por uma escolha voluntariamente feita com consciência de causa. Você não castiga uma pessoa cega ao passar por um lugar que ela nunca passou e alguém deixou ali um objeto e ela esbarre nesse objeto e o quebre. Você não vai responsabilizar ou castigar essa pessoa cega por ter quebrado aquele objeto. Porque ela não tinha conhecimento de causa. Ela não pode ser responsabilizada por quebrar aquele objeto. Vamos imaginar uma situação ainda mais drástica. Imagine que você convidasse uma pessoa cega para a sua casa e a convidasse para a varanda de sua casa. E esta pessoa, vem aqui para você sentir a brisa deste ventinho que está penetrando. Vem aqui. E essa pessoa vai, você a convidou.
e ela, sem querer, esbarra num objeto que está lá, esse objeto cai e mata alguém que passa lá embaixo. Vamos ser bem trágicos. Nenhuma justiça humana condenaria esta pessoa cega por homicídio. Claro que provavelmente a dona da casa responderia um processo de responsabilidade por ter deixado um objeto naquela circunstância e ter convidado alguém que não conseguiria enxergar para estar ali. Mas a pessoa cega não poderia ser responsável ou castigada pelo homicídio. E podíamos ser mais drásticos, podia ser uma família inteira que passou lá embaixo e matou a mulher que estava grávida e coisa do gênero. Podemos colocar um desastre com esse assunto, ou uma coisa ainda pior, que aquele objeto caiu em cima de um caminhão, tanque que estava lá com produtos químicos. Podemos imaginar um desastre de uma bomba atômica explodir por aqui. Não interessa o tamanho do efeito produzido. Vocês concordariam que eu não poderia responsabilizar a pessoa porque ela agiu sem conhecimento de causa. Então, neste caso, a justiça divina não poderia ser diferente. Então, numa primeira existência, eu não posso ter castigo, porque eu não tenho conhecimento de causa, para que eu pudesse fazer o mal sabendo. Por outro lado, eu também não posso ter merecimento, recompensa. Porque a recompensa ou merecimento vale a mesma lógica. O indivíduo merece uma recompensa, um reconhecimento, quando ele age por conhecimento de causa, sabendo o que faz. Suponhamos no caso descrito, em que, na verdade, esse cego esbarrou no objeto, esse objeto caiu, na hora que um bandido ia matar uma pessoa, e bateu no braço desse bandido, desarmando esta pessoa cega, não teria o merecimento de ter impedido um homicídio. Vale a mesma. Vale a mesma. Não agiu com conhecimento de causa, não agiu de forma a merecer aquele reconhecimento. Então, esse indivíduo que escreve, ele está fazendo um raciocínio básico, elementar, de merecimento e castigo. Não pode haver merecimento e castigo quando não há experiência, conhecimento de causa, decisão sabendo do que está decidindo, agindo de conformidade com aquilo que a sua consciência determina. Não. Então, o raciocínio dele, na primeira existência, não tem merecimento ou castigo. Aí ele já começa a pensar que isso poderia acontecer na segunda. Na primeira, então, seria uma primeira para adquirir experiência, conhecimento. E a partir, sim, deste momento, ele começaria, a partir da segunda, então, a sofrer o processo de punição ou recompensa, mas não na primeira. Então, ele levanta este problema, e aí ele pergunta para Kardec, tal opinião tem fundamento? Veja, é um leitor que se atreve a fazer uma proposta de compreender as primeiras existências do espírito, mas, por outro lado, ele tem um certo nível de humildade. Ele quer saber se sua opinião tem fundamento. Ele quer ouvir a opinião de Kardec a respeito. Bom, e nós vamos ver essa opinião já, depois do intervalo. Até já.